Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo que um dos cultos que eu mais gosto é o culto de ceia. Ele nos traz à memória o que Jesus fez por nós. E nós precisamos lembrar todos os dias. Mas um culto desse, ele é diferente. E que você realmente se envolva com o significado desse culto de hoje. E deixa Jesus falar contigo. Amém? Nós vamos iniciar lendo a palavra que está em Mateus, no capítulo 22, o versículo 37 a 39. Iniciamos lendo a palavra do Senhor. E que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, você está no melhor lugar, na casa do papai. Amém? Diz a palavra do Senhor assim. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repita comigo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Hoje eu quero falar de algo que não é sentimento, é escolha. Talvez algo que a gente, como cristão, não tenha praticado. Às vezes nós precisamos praticar, mas achamos desnecessário. Vou falar sobre amor e perdão. Algo que eu falo que a coisa mais difícil que Jesus deixou foi a prática do amor e do perdão. Porque nós temos dificuldade com isso. Então, amar e perdoar é o ato fundamental da fé cristã. O amar e o perdoar. Pois através do perdão e do amor, nós entramos em comunhão eterna com Jesus Cristo. No momento em que você disse assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, você entra em comunhão eterna, porque o Espírito Santo vem habitar em mim e em você. Então, é uma comunhão eterna. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, Jesus. Então, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração esta noite. Eu convido você a se colocar em pé, você que está na live, Deus te abençoe, receba esta palavra como porção para a tua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos, feche bem os teus olhos, não deixe que nada externo venha atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Silencie seu coração, não deixe nada no seu coração, mas permita que o Senhor Espírito Santo fale contigo. Ouse pedir ao Senhor Jesus que Ele venha limpar tudo aquilo que está no seu coração. E deixa Ele te curar. Deixa Ele fazer a obra redentora na sua vida. Hoje, Ele quer que você saia daqui com a palavra. Querido Deus, Pai maravilhoso, aqui está o teu povo, Pai. Que eles possam silenciar o teu coração para ouvir apenas o Senhor, para ouvir apenas a tua palavra. Que eles ousem, Senhor, dizer: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ser igual. Então muda, Senhor, a minha vida, muda, Senhor, a minha história. Se eu não estou sendo conforme o Senhor quer que eu seja, mas que hoje, Senhor, eu possa tomar uma atitude que vai mudar a minha vida para sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor em 1 João
4, 7 em diante, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que coisa tremenda. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então o amor, amados, é a base de tudo. O amor é o vínculo da perfeição, fala a palavra do Senhor em Colossenses 3,14. O amor é o vínculo da perfeição. Se você vai namorar, se você vai casar, é porque você ama. Você não vai pegar, olhar para uma pessoa, não, eu quero ficar com ela porque você quer ficar. É porque você amou, porque você sentiu algo diferente. Aí eu digo para você, mas o amor, ele é imediatista? É imediato que você vai amar? Não, você vai escolher amar. Como eu disse, o amor é uma escolha. Nós escolhemos amar. Jesus, ele escolheu nos amar. Ele escolheu morrer por nós. O amor é o que nos sustenta, porque Jesus é amor. A Bíblia fala que Jesus é amor e tudo gira em torno do amor. Se você tem Jesus, você tem o amor. Ah, mas então eu não preciso escolher. Você escolheu Jesus, então você escolheu o amor. O maior desafio que Jesus nos deixou foi amar ao próximo como a nós mesmos. Ele diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas depois Jesus disse assim: ame o teu próximo como eu amei. Então é tão forte a questão do amar, a questão do perdoar, que Jesus falou assim: olha, ama o teu próximo como eu amo. Sabe, porque no começo da nossa caminhada cristã, nós entramos numa adrenalina cristã, né? Nós queremos falar de Jesus, nós perdoamos, nós amamos, nós ficamos assim, ó, naquele primeiro amor que é delicioso, não é? Mas no decorrer dessa caminhada, amados, nós entramos numa bifurcação de decisão. No decorrer dessa caminhada, nós chegamos numa bifurcação da nossa vida. Porque vem as intempéries, vem as situações contrárias, vem a tempestade, vem tudo que não presta. E você ora, e você ora, e você clama, e você clama. Parece que Jesus não está ouvindo. Parece que Jesus silenciou. Aí aquela adrenalina acabou. O amor de muitos já esfriou. E muitos têm abandonado a fé. Muitos às vezes vêm na igreja, mas a palavra não fala com ele. O louvor não fala com ele. Ele só é corpo presente. Ele só está aqui para cumprir algo. Sabe? Então, você resolve entrar pela via errada. Você não escolhe entrar pelo caminho que é Jesus, porque a situação te tirou do caminho. Amados, nada pode nos tirar do caminho que é Jesus. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Ele diz que nem a morte pode nos tirar. Nada pode nos tirar da presença do Senhor. Nada. Muitos dizem que o fardo está pesado. Mas espera aí, a Bíblia diz que Jesus manda a gente tomar, hoje foi lido aqui. Jesus nos manda tomar o fardo dele, que é leve, o jugo dele, que é suave. A palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor é pura. Então, se ele diz que é para nós tomarmos o fardo dele, que é leve, então por que nós temos que carregar esse fardo pesado? Sabe, parece aqueles acumuladores que ficam acumulando as coisas. Muitos crentes são acumuladores de coisa ruim. E vai acumulando ao longo da sua caminhada, vai acumulando mágoa, vai acumulando tristeza, vai acumulando derrota. Mas o Senhor disse que não é para você acumular isso. É para você acumular, é a vitória. Ele tem vitória para você, ele tem sucesso para você. Sabe, amados?
Jesus diz que nós precisamos escolher amar e perdoar aquele que nos ofendeu. E é isso que nós temos feito. Quantos vão dormir? Quanto esposo, esposa, pai, mãe, filho, irmão, vão dormir brigado, cheio de mágoa, com rancor, com raiva, sabe? Quantos vão dormir assim? Com ressentimento, com raiz de amargura no coração. Amados, isso é lixo. A Bíblia diz que nós não podemos deixar o sol se colocar sobre a nossa ira. Na hora de você dormir, porque basta ao seu dia o seu próprio mal. Na hora de você dormir é hora de você se consertar. Porque se você não acordar no outro dia, é hora de você se consertar. Senhor, não quero que o sol se ponha sobre a minha ira, sobre a minha raiva, sobre a minha mágoa. Meu irmão, eu te ofendi, me perdoa. Se você não estiver com ele no caminho, liga, manda uma mensagem, me perdoa. Use o método de pedir perdão. Use. Sabe por quê? Porque mágoa, ressentimento, raiz de amargura é lixo. E onde tem lixo, amados, tem mosca. Onde tem mosca, tem verme. Onde tem verme, tem fedor. E o nosso coração é altar do Senhor. Ele disse que Ele não habita onde tem sujeira. E aí? Sabe? Então, amado, falta de perdão é lixo. Precisamos cuidar do nosso coração para não guardarmos sentimentos estragados. A pessoa que guarda sentimento estragado, ela se alimenta desse sentimento estragado. É como se ela estivesse comendo uma comida estragada, sabe por quê? Porque você lembra o tempo todo que aquele fulano, que aquele ciclano, que aquela ciclana te magoou, te feriu, sabe? Nós precisamos mudar nossa maneira de ver o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo. A falta de perdão, amados, é como um defunto. Você pega o defunto e põe na sala do seu coração e ali você fica velando ele. Sabe por quê? Porque quando você odeia o seu irmão, quando você não ama o seu irmão, você mata ele, mas ele fica grudado em você. Ele fica colado em você, até que você perdoa. Aí quando você lança o perdão, você enterra esse defunto, e seu irmão, e o seu ofensor passa a reviver. Amém, igreja? Quantos estão dentro da igreja desse jeito, amado? Eu não estou falando da nossa. Eu estou falando das igrejas, eu passo em várias igrejas. Quantas igrejas tem pessoas com o coração rancoroso? Quanto crente. Vi uma irmã falando assim, eu não perdoo. A irmã foi lá pedir perdão para ela, disse, não, você me magoou muito, eu não perdoo. A irmã disse, mas Jesus te perdoou, mas eu não perdoo. Mas está lá dentro da igreja, fazendo a obra. Será que está agradando a Deus? Claro que não, não está. Então, quantos estão dentro da igreja com o coração estragado, um coração de pedra? Jesus disse assim, olha, deixa eu tirar a pedra, eu tiro a pedra e põe um coração de carne. Ele fala que ele tira aquele coração de pedra. Mas tudo é nós que temos que querer. Nós precisamos querer que Jesus faça. Sabe? A Bíblia fala que acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração, pois dele procede as fontes da vida. Provérbio 4, 26, 23, quer dizer, é do nosso coração, porque tudo nasce. Irmãos, não é esse coração músculo, é o coração espiritual, aquele que está na sua alma, aquele aonde todos os problemas emocionais afloram nele. É esse coração espiritual, é onde o Espírito Santo habita, porque o nosso coração é o altar do Espírito Santo. Aí a Bíblia fala que
o que sai do nosso coração, da nossa boca, é tudo o que está no nosso coração. E o que é que está no seu coração? O Provérbio 4:23 ensina que todas as atitudes e escolhas que nós tomamos, ela está em nosso coração. Então, cuidado com aquilo que você vai escolher, porque o que nós escolhemos hoje vai definir o nosso futuro. Cuidado. Amado, nós temos visto, como eu disse, muito cristão azedo, sabe? Se ele pega, brigou com o irmão, não é capaz de ir lá pedir perdão, se consertar, ele não é capaz de dizer, olha, me perdoa. Mas não, ele põe o irmão na lista negra da vida dele. Mas é isso que Deus quer? Não, Deus não quer. Deus, se o teu irmão te magoou, você vai e se conserta com ele, porque senão nem a sua oferta você pode trazer no altar. Nem a sua oferta. A questão de perdão e amor é muito sério. Nós aceitamos Jesus, mas a gente não está valorizando, principalmente os crentes de hoje, que são a maioria crentes nominais. A maioria. Olha, amados, Cristo tem o poder de nos ajudar a ter um relacionamento de amor com Ele e com o nosso próximo. Basta nós querermos. Então, tudo gira em torno também do nosso querer. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, por quê? Ainda há crente azedo, rancoroso, porque ainda tem crente que quem está mandando é a velha natureza. Por quê? A gente vê muito disso. Ah, eu aceitei Jesus, sou nova criatura, mas as suas atitudes são da velha criatura. Cadê? O que foi? O que aconteceu? Se você está em Cristo, o Senhor vai cuidar das suas contusões, da sua quebradura, vai curar as suas chagas, vai curar a ferida do seu coração. Está lá em Isaías 30:26. Ele vai curar, a Bíblia não mente. Mas se você quiser, lance sobre ele toda a sua dificuldade, porque ele tem cuidado de você. Está lá em 1 Pedro 5:7. Amados, perdão é pura graça. Amor é pura graça. Não é força. Tem pessoas que dizem assim, eu vou me esforçar para mim andar com aquele meu irmão. Eu vou me esforçar para me perdoar. Não faça isso, porque para Deus não vai ter valor algum. Não se esforce, porque é graça. Jesus morreu de graça. Então, de graça, você deve fazer essa obra. Perdoe. De graça. Então, perdão é graça, não é força. Ninguém é forte o suficiente para perdoar. Ninguém, amados. Se Deus não derramar a sua graça sobre mim, sobre você, nunca nós vamos conseguir perdoar. Nunca. Eu tive que perdoar uma pessoa por traição. E eu perdoei. Então, é graça. É Jesus que derrama essa graça. Porque perdão para nós cristãos, amado, não é opção. Nós não temos a opção de perdoar, é mandamento. Nós temos que perdoar. Não há outro caminho. Não há. Jesus deixou bem claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável, presta atenção, a oferta do perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar. Ele nos perdoou e nós temos que perdoar. Não está separado o perdão de Deus com o perdão que eu tenho que liberar para o meu irmão, não está. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Vocês entenderam a questão do perdão, como é sério? Perdoar o nosso ofensor faz parte da gratidão a Deus
por Ele ter perdoado os nossos delitos e pecados. Olha, vocês entenderam agora? Perdoar faz parte da gratidão a Deus, por Ele ter perdoado os nossos pecados na cruz do Calvário. Perdão é renúncia. É você renunciar ao seu eu. É você tomar a sua cruz, negar a si mesmo, seguir Jesus, obedecendo os seus ensinamentos. É renunciar. É fácil a gente renunciar? Não, amados. Não é fácil a gente renunciar. Quando nós fazemos jejum, nós renunciamos. Nós estamos renunciando à nossa vontade de comer. Nós estamos renunciando à nossa carne para nós podermos vencer. Tudo que nós precisamos deixar é renúncia. E renunciar não é fácil. Mas o perdão é renúncia. É tomar a sua cruz. Negar a si mesmo. Perdão é negar a si mesmo. Eu nego a mim mesma, porque a minha carne está dizendo para eu não perdoar. Mas Jesus está dizendo para eu perdoar. Então, é renúncia. É ser humilde perante o Pai. Quando você vai perdoar alguém, ou quando alguém te pede perdão. Porque tem gente que a pessoa chega e pede perdão, que nem eu falei com aquela irmã. Ela foi pedir perdão para outra, ela disse, eu não te perdoo. Você tem que ser humilde perante o Pai, dizer, Senhor, eu renuncio o meu orgulho, a minha altivez, a minha autoconfiança, e lanço sobre Ti tudo que está no meu coração, para que eu possa vencer e conseguir perdoar e ser perdoada. Você precisa ir até o seu ofensor. Você precisa, se você não tiver como, que nem eu falei, manda uma mensagem, mas perdoe, peça perdão, se humilhe perante o Senhor, porque às vezes você pensa que é vergonhoso se humilhar, mas Jesus, Ele se humilhou perante todos para poder nos salvar. Jesus se humilhou na morte, e morte de cruz, que é coisa mais humilhante do que uma pessoa ser pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro por minha causa, por sua causa. Isso foi humilhante. A falta de perdão, amados, emperra a vida da pessoa. Ela fica amarrada, ligada naquele que lhe ofendeu. Quando alguém te machuca, você só tem duas opções. Ou você vinga, que nem o povo do mundo faz, ou você perdoa. Qual é a sua decisão? Ou você se vinga, ou você perdoa. A tendência do mundo é, fez, também vou fazer. Me traiu, também vou trair. Mas a tendência do cristão é, eu perdoo em nome de Jesus. Amém? Eu perdoo. Perdoar é uma atitude inteligente, uma atitude de amor ao seu próximo, sabe? O maior requisito para o amar o seu próximo é você se amar. Porque se você não se ama, não tem como se amar o outro. Você precisa se amar. É impossível amar a Deus e ao próximo se você não amar a si mesmo. Quando amamos, quando perdoamos, inicia em nós um processo de cura. Nós seremos o beneficiado. Que nós seremos curados. Então, perdoar é um princípio espiritual. Nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8 fala. No entanto, nós temos dificuldade de pedir a graça de Deus para nós amarmos, para nós perdoarmos. Jesus, ele não teve dificuldade nenhuma para nos amar e nos perdoar. Sabe, amados, muitos preferem viver com o outro engasgado na sua goela do que ele perdoar. Sabe por quê? Porque perdoar não é fácil. Perdoar não é agradável. Perdoar, ele traz dor, sabe? Ele traz renúncia. Você precisa se humilhar. Perdoar não é fácil. Você não vai dizer, ai que delícia, eu vou perdoar. Você não fala isso. Não. Perdoar é difícil. Porém, perdoar é um ato de amor que só pode entender quem ama.
e quem ama a si mesmo. Não estou dizendo do amor egocêntrico, porque tem pessoas que se amam demais. Esse é o egocêntrico, o narcisista. Não é esse amor, mas é o amor que emana de Deus. O amor vertical, sabe? É esse amor que nós devemos sentir. Diz a palavra do Senhor: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que é para amarmos a Deus e também o nosso irmão. Viu? Essa passagem está em 1 João 4, 20 e 21. Se nós falamos para Deus, você chega diante de Deus e fala assim: eu te amo. Aí o teu irmão está lá, que você brigou com ele, mas o meu irmão não amo não. Não gosto dele não, ele me machucou, ele me feriu. Aí Deus vai dizer: você é mentiroso. Não fala que me ama. Porque você não ama quem você está vendo. Como você vai me amar que você não está vendo? Vocês entenderam? O amor é isso. Você ama teu irmão e você ama a Deus. É assim que ele fala. O amor de Cristo é constrangedor. Ele não negou a cruz. Ele foi direto para a cruz. Ele foi direto para a cruz, morrer por nós. E diz a palavra do Senhor que nós éramos como trapo de imundícia quando Jesus morreu por nós. Nós éramos podres, e Jesus morreu por nós. Nós éramos vermes, e Jesus morreu por nós. E diz a palavra de Deus: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Efésios 2, 4, 5. A palavra é rica, amado. A palavra tem tudo que nós precisamos saber para viver. Tudo. Quando nós amamos e perdoamos, Deus nos favorece. Amém? Deus nos favorece. Quando Ruth chegou para a sua sogra e disse: eu não te deixarei, onde tu fores eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela foi favorecida por Deus. Ela entrou na genealogia de Jesus. Oh, glória. Amém? Quando nós amamos e perdoamos, amado, agrada o coração de Deus. Conta-se uma história que dois irmãos tinham cada uma fazenda. E tinha um rio que passava no meio dessa fazenda. E um dia aqueles dois irmãos brigaram tão feio que um olhou para o outro e falou: nunca mais eu quero ver a tua cara. E passaram algum tempo. Um dos irmãos foi viajar, mas antes dele sair em viagem, ele pegou e contratou um carpinteiro e disse para esse carpinteiro: faça uma cerca de madeira bem fechada, de maneira que se ele olhar para o lado de cá não vai me ver, e se eu olhar para o lado de lá ele também não vai me ver. E o carpinteiro veio, esse homem viajou. Quando ele chegou, lá tinha uma ponte linda construída, ligando a fazenda dele à do irmão. E lá vem aquele irmão correndo: oh, meu irmão, que coisa linda, eu te magoei, eu te feri, mas você me perdoou. Você, ao invés de criar algo que nos separasse, você criou uma ponte para nos ligar. E assim, amado, aquele carpinteiro pôde unir, através daquela ponte, aquela família novamente. Eu quero dizer para você que isso é o resultado do perdão, difícil, dolorido, mas necessário. Isso é Jesus. Jesus, ele pegou e nos ligou a Cristo. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é essa ponte. Jesus é a ponte que nos liga a Deus, porque antes havia um abismo entre nós e Deus, e Jesus nos ligou através da cruz com o Pai. Aleluia.
tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Segundo Coríntios 5,18 nos dá essa bendita palavra. Foi a graça de Deus que capacitou o novo homem, eu e você, nós, a fazer aquilo que a velha natureza jamais faria. Quando eu perdoo, é Jesus capacitando pela sua graça eu perdoar. Quando eu amo, é a graça de Deus me capacitando a amar. Amor e perdão só vem de Deus. Só vem de Deus, de mais nenhum outro lugar. Sabe, Jesus na cruz morreu por nós quando nós merecíamos a condenação da morte, mas Ele nos perdoou, nos livrou dessa condenação do pecado, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36 fala isso para nós. Então, amados, existe uma expansão, sabe, uma extensão do amor e do perdão em Cristo Jesus. Precisamos ser treinados com a palavra de Deus para conhecermos a Cristo e fazê-lo conhecido. Precisamos ser treinados com a palavra de Deus. É Ele que nos capacita a amar, a perdoar. Ele diz para nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele está falando conosco. Isso é um desafio. Mas a consequência é a vitória. É um desafio, mas a consequência é a vitória. Quando amamos nosso próximo, geramos mais amor. Quando perdoamos o nosso próximo, alcançamos cura. Quando nós amamos, nós geramos amor. Quando nós perdoamos, nós somos curados. Amém? Glória a Deus. Jesus deixou esse mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. E eu pergunto a você: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? É somente o seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho? Não, amados, o seu próximo é toda a humanidade. O seu próximo é a prostituta, o seu próximo é o homossexual, é o drogado, é o bêbado, é o mendigo, é todo aquele que precisa que você estenda as mãos, mesmo que esse próximo você considere como seu inimigo. Uma vez eu morava em Campo Grande, entrou um cabra na minha casa, conhecido, para roubar. E aí, depois de um tempo, essa pessoa, eu dei parte, tudo, e essa pessoa precisou de um sacolão. Aonde ele foi bater? Na minha porta. Eu dei ou não dei o sacolão? Claro que eu dei. É uma vida. Eu perdoei pelo que ele fez. E eu dei o sacolão para matar a fome dele e do filho. E ainda falei de Jesus para ele. Amém? Então, mesmo que você considere seu inimigo, ame, perdoe e ajude, em nome de Jesus, todo aquele que precisar, amados. Sabe, nós temos uma parábola, não vou falar dela, a parábola do samaritano. Ali vocês leem, busquem nela, que ela tem tudo aquilo que a gente precisa entender, o que é amar o seu inimigo. Aquele samaritano, ele era inimigo do povo de Israel. Passou tantas pessoas ali, tudo crente, e ninguém ajudou aquele homem. Mas um considerou aquele como seu próximo, e o ajudou, e o abençoou, e ele foi curado, graças a Deus. Então, amados, nós somos desafiados a amar e perdoar nosso próximo como a nós mesmos. Mas precisamos antes experimentar a preciosa graça de Deus, porque senão nós não vamos amar e nem perdoar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos, amado, amar e perdoar, tá? E para concluir essa pregação, um dia Jesus estava findando o Sermão do Monte. E os seus discípulos começaram a perguntar:
e falar para ele: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus disse assim, uma oração simples: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Você já orou esse Pai Nosso? Já? Todo mundo aqui já orou o Pai Nosso? Muito bem. Agora eu vou falar para você, essa última parte, vou trazer para a minha pessoa. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo o que me tem ofendido. Você tem perdoado como Deus? Porque olha o que você está falando. Você tem perdoado de verdade o teu irmão? Porque Deus perdoa de verdade você. Você está dizendo nesta oração: Deus, perdoa como eu perdoo. E agora? Você tem perdoado como Deus? Porque Deus, Ele perdoa. Você tem perdoado como Deus perdoa? Eu pergunto, igreja, não responda. Analise, pense, você tem perdoado exatamente o teu irmão, o que te ofendeu, como Deus tem perdoado a mim e a você? Analise. Porque você está dizendo que você perdoa igual a Deus. Será? Você acabou de perdoar teu irmão e ele te ofendeu de novo. Você vai perdoar de novo? Você não vai lembrar do que ele te fez? É sério. Deus está nos advertindo para perdoar de verdade. Mesmo que você não goste do seu irmão, aprenda a perdoar e amar. Ele te magoou muito? Te machucou muito? Te feriu muito? Lembre-se que nossos pecados eram grandes, imensos. E Jesus morreu assim mesmo por nós. Ele morreu em nosso lugar e nos perdoou, nos amou, nos libertou. Quanto que você acha que eu e você devia para Deus? Quanto? Ele tinha todo o direito de não nos perdoar. No entanto, Ele escolheu derramar o seu perdão na cruz do Calvário para salvar eu e você. Nós devíamos tudo. No entanto, o Senhor não olhou para o nosso delito, não olhou para o nosso pecado, não olhou para a nossa sujeira, não olhou para quanto nós devíamos para Ele. Mas Ele perdoou. Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofendeu? Você acha que não pode perdoar porque o seu irmão não é digno do seu perdão? Quem é você? Quem sou eu para não perdoar? Porque meu irmão não é digno, eu também não era digna do perdão de Deus. Mas Ele me perdoou. Você também não é digno do perdão de Deus. E Deus tem te perdoado. Jesus tem nos perdoado, amado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Olhe seu irmão sempre através do olhar de Cristo. Porque amar ao próximo é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. A palavra do Senhor diz assim: que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante que todo o holocausto e sacrifício. Marcos 12:3, viu, amados? Não adianta você vir no altar somente para trazer sua oferta. Não adianta você ser boazinha, dar sacolão, dar isso, dar aquilo. Mas seu coração, está cheio de mágoa, de rancor. Para Deus não vale nada. Ele disse que o amor e o perdão é muito mais do que sacrifício e holocausto. Vocês entenderam, meus amados? A importância do amor, do perdão. A importância de nós servirmos a Deus de verdade. Pedro um dia perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Até 7? Jesus respondeu: não. Eu digo a você, 7 não, mas 70 vezes 7. A gente lê, mas a gente não
pratica. Amados, o Senhor, Ele quer que nós verdadeiramente sejamos aquele que vai subir com Ele para o céu. Verdadeiramente. Mas o passaporte para o céu se chama perdão. Se não perdoar, eu também não vou te perdoar. E não vou te levar para a minha morada. Amém? Convido você a se colocar em pé. Em nome de Jesus. Hoje é culto de ceia. E a ceia celebra Jesus Cristo. Então, eu quero nesse momento que você vá colocando no seu coração o pedido de perdão, que você vá falando com Deus, se você tem alguma coisa para se consertar. Consertar com teu irmão, se aqui dentro da igreja tiver alguém que você tem que se consertar, você pode, não tenha vergonha, faça, mas é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Vão orando, amados. Não espere eu não, é você. É você que vai tomar a ceia individual. Então vai orando, vai falando: Senhor, meu coração, Senhor, está cheio de mágoa. Eu acabei de ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, é que muda. É a Tua palavra. Ela vem, Senhor, na divisão da minha alma, da minha junta, das minhas medulas, do meu espírito. Ela vem. Então, que você ore. Pai, em nome de Jesus, viemos na Tua presença, Pai. Queremos, ó Pai, nos colocar diante do Senhor. A Deus, tantas coisas, ó Pai, que há no nosso coração. E hoje, ó Pai, é dia de ceia. É dia, Deus, de refletir aquilo que fizemos, aquilo que falamos, as nossas atitudes. Ah, Senhor, venha nos lembrar, Deus, daquilo que precisamos pedir perdão. Porque, Pai, o Senhor nos ensinou a perdoar. Porque é tão difícil nós liberarmos o perdão para o nosso irmão. Deus, eu sei que é algo, ó Deus, que é libertador. Eu sei que é algo, ó Pai, que vai curar nossas vidas. Mas é tão difícil, Pai. É tão difícil às vezes, ó Pai, falar para o nosso irmão que amamos ele. É tão difícil às vezes abraçarmos eles de verdade. Não um abraço qualquer, mas um abraço que liberta o meu irmão, que cura o meu irmão. Um abraço verdadeiro, um sorriso verdadeiro, Pai. É tão fácil dar um sorriso, Pai, quando ganhamos algo, um presente de alguém, Pai. Mas é difícil, ó Pai, abraçar o nosso irmão e dar um sorriso para ele, Pai. Porque isso é um presente que o Senhor nos deu, é o nosso próximo, é o nosso irmão. A Deus, queremos pedir perdão ao Senhor, ó Pai. Perdão ao Senhor, ó Deus, por muitas vezes, ó Pai, falar mal do nosso irmão. Por pensar, Deus, que estamos fazendo um bem para o nosso irmão, mas estamos julgando, estamos matando o nosso irmão. Nos perdoa, Deus, nos limpa, Deus. Nos ensine a ser filhos e filhas, ó Pai, conforme a Tua vontade. Filhos e filhas que têm um coração bondoso, um coração misericordioso, um olhar diferente para nossos irmãos. Muitas vezes, ó Pai, julgamos e condenamos nossos irmãos, ó Pai, porque às vezes não sabemos o que eles se passam. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, porque nós julgamos o nosso irmão sem saber o que está acontecendo com ele. Ah, Deus, hoje é o dia, Deus, de celebrar a Tua morte e a Tua vida, Pai. E o que vamos celebrar hoje, Pai? Se estamos com o coração, às vezes, magoados, com o coração triste, com o coração rancoroso. E muitas vezes falamos mal do nosso irmão que está do nosso lado, que está aqui. Como vamos ceiar, Pai, se não temos comunhão com o nosso irmão? Ah, Deus, eu quero, Pai, colocar nossas vidas diante do Senhor. Venha ministrar o perdão verdadeiro, Pai. Venha ministrar o amor verdadeiro, Pai, sobre as nossas vidas. E que esta palavra, Deus, não venha ser, Pai, só apenas uma palavra, mas que venha ser algo, ó Deus, que viemos praticar todos os dias, ó Pai.
todos os dias das nossas vidas, ó Pai, a cada instante, ó Pai. Porque o inimigo, ele fica colocando coisas em nossas cabeças contra o nosso irmão. E quando isso vier, Deus, nós possamos, ó Pai, ter palavras, ó Deus, para repreender e dizer que amamos o nosso irmão. Porque o amor é uma decisão, não é um sentimento que cresce, mas eu decido amar o meu irmão, independente de quem ele é, o que ele fala de mim. Então decida hoje amar o teu irmão, independente de quem ele foi e quem ele é para você. Porque ele é o teu irmão. E o perdão é a passagem para o céu. Oh Deus, queremos, ó Pai, dizer ao Senhor obrigado. Oh, obrigada, Deus. Amém.